Sejam muito bem-vindos, sintam-se cumprimentados em função da hora que irão visualizar o vídeo. Eu passo a apresentar-me, meu nome é Minalda, sou médica clínica geral e estarei aqui convosco para apresentar 5 patologias diferentes que foram escolhidas de maneira aleatória. São patologias frequentes e eu acho que são de extrema importância. O dia de hoje irei falar-vos de constipação intestinal, muito conhecido como prisão de ventre. É preciso entender ou passo a definir o que é uma constipação intestinal. Constipação intestinal seria uma insatisfação ou então um desconforto na defecação ou na hora de defecar. O que seria isto? Seria uma pessoa que tem dificuldades de exonerar a matéria fecal, ou então seria uma pessoa que defeca menos de 3 vezes por semana, ou então só 3 vezes por semana, o que é bem abaixo daquilo que é normal. Vamos falar de epidemiologia. É preciso entender que, infelizmente, ou enfim, infelizmente é relativo, a constipação intestinal atinge muito mais as mulheres, ou seja, é 3 vezes mais frequente no sexo feminino comparado ao sexo masculino, e a prevalência aumenta com a idade. O que significa que, à medida que vamos envelhecendo, à medida que vamos crescendo, a probabilidade de termos constipação intestinal é maior. Alguns autores, alguns gastroenterologistas definem a constipação intestinal como sendo de 2 tipos. Seriam constipação de progressão ou constipação de trânsito, e a constipação terminal ou disquesia. Elas diferem-se quanto à sintomatologia e diferem-se também quanto a etiologias. Têm etiologias completamente diferentes e clínica completamente diferentes. Agora passo a explicar o que é constipação de progressão e constipação terminal, que é para entender quais são os sintomas de uma e quais são os sintomas do outro e qual é a diferença entre uma e outra. A constipação de progressão, não sentimos necessidade de defecar, de ir à casa de banho, não sentimos absolutamente nada. E também temos, claro, como consequência, uma baixa frequência na exoneração da matéria fecal. Em contrapartida, na disquesia ou constipação terminal, sentimos essa necessidade de defecar, mas temos uma sensação de obstrução na exoneração da matéria fecal. Essa é a diferença entre uma e outra. Geralmente é uma patologia benigna, é uma patologia idiopática, que significa que não tem nenhuma outra comorbidade, ou seja, nenhuma outra doença que se encontra por detrás ou que está na origem dessa constipação intestinal. Mas existem alguns sinais que nós chamamos de sinais de alarme, que quando associados podem ser sinal do câncer coloretal ou podem ser sinal que uma patologia maligna está associada a esta constipação intestinal. Podemos ter alteração do estado geral, perda de peso, ou então rectorragia, que seria a presença de sangue na matéria fecal, constipação que apareceu recentemente e agravou-se de maneira muito rápida, ou então num indivíduo que tem antecedentes familiares de câncer coloretal. Existem 2 tipos de constipação intestinal: constipação de progressão, constipação terminal, e claro, tem etiologias diferentes. A constipação de progressão geralmente é idiopática, não tem nenhuma razão por detrás desta constipação intestinal. É preciso entender que a constipação faz parte, infelizmente, é um sintoma que faz parte de muitas outras doenças. A principal seria a colopatia funcional. Temos uma constipação que chama-se constipação funcional, faz parte dessa colopatia funcional. Mas temos alguns medicamentos que estão diretamente implicados ou que estão na origem da constipação de progressão. Passo aqui a citar alguns medicamentos que podem dar origem a uma constipação. Teremos os antidepressores, os antiparkinsonianos, os chamamos de tratamento de doença do Parkinson, anticolinérgicos e dopaminérgicos. Temos também alguns antihipertensores, ou seja, tratamentos para a hipertensão arterial, os beta-bloqueadores, os inibidores cálcicos, os inibidores de enzima de conversão. Umas causas metabólicas também estão implicadas na constipação de progressão, como a hipotiroidia. Acho que é uma etiologia muito frequente daquilo que é constipação intestinal de progressão, mas também podemos ter hipocalemia, diabetes muito raramente, podem estar implicados também na constipação. Temos algumas doenças neurológicas, a doença de Parkinson, mas também a esclerose em plaques.
Para a constipação terminal ou a discasia, podemos ter como etiologia causas neurológicas, mas também podemos ter uma anomalia a nível do ânus, com uma estenose anal, uma fissura anal, uma hipertonia anal. Temos muitas outras etiologias que não posso aqui citar devido ao tempo. No recém-nascido, uma das causas da constipação intestinal é a doença de Hirschsprung ou então a ganglionose intestinal congênita. Embora não muito frequente, ela pode ser responsável da constipação intestinal no recém-nascido. É uma afecção congênita e tem um devido tratamento quando descoberto ainda cedo, porque nos adultos o único tratamento que existe para a doença de Hirschsprung é um tratamento cirúrgico. E como não poderia deixar de ser, como todas as patologias, podemos ter complicações. As complicações resultantes da constipação intestinal seriam o fecaloma, o prolapso retal. Temos também, por vezes, algumas complicações proctológicas, como a fissura anal ou então as hemorroídas. Geralmente, por ser uma patologia benigna, o tratamento é simples. É preciso, claro, seguir algumas regras higiênico-dietéticas, ou seja, teremos, por exemplo, a pessoa, o indivíduo precisa comer alimentos ricos em fibras e deixar outro tipo de alimentos e, claro, ter o tratamento necessário. Mas, toda vez que tiver esses sintomas, eu aconselho a visitar o seu médico. Infelizmente não poderei e não posso, é antiético, estar aqui a prescrever ou a dizer qual é o tratamento que se dá ou nesse caso, nessa patologia. Até lá, fiquem ou portem-se muito bem. A próxima patologia será a hemorragia genital da mulher. Eu acho que é um tema super interessante.